Olá, queridos alunos, queridas alunas, meus queridos discípulos. Vamos começar hoje com o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso é constituído de células altamente especializadas, os neurônios, capazes de perceber as alterações do meio interno e externo, transmitir os estímulos gerados por estas variações, interpretá-los e acionar as estruturas que executam as reações convenientes à manutenção do equilíbrio do organismo. Embora vamos viajar aí então pelo nosso sistema nervoso. Aqui, pessoal, é a grande estrela do nosso sistema nervoso, né? Isso aqui é a nossa célula nervosa, o nosso neurônio, certo? Olha aqui, nós temos aqui, ó, estas ramificações, ó, que são chamadas de dendritos, certo? Aqui nós temos os dendritos, essas ramificações. Esta região aqui, pessoal, esta região é o corpo do neurônio, certo? Aonde nós também temos aqui o núcleo. Bom, o que a gente tem que se lembrar, né, com relação à célula nervosa? Ela é uma célula e tem todo o maquinário que nós conhecemos, ó, lá, ó, da citologia. Esta célula possui carioteca, delimitando o material genético, o núcleo, possui um retículo endoplasmático rugoso. Pessoal, o retículo endoplasmático rugoso, ele pode ser chamado aqui também de corpo Nis ou corpúsculo de Nis, certo? Então, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, né? Toda aquela maquinária que nós conhecemos da citologia, estas células aqui também possuem, certo? Não esqueçam, este maquinário que eu estou descrevendo para vocês, certo? Comum a outras células, também vai ser muito importante para a produção de neurotransmissores. Não esqueça, o neurônio ele produz os neurotransmissores, certo? É ele mesmo que produz os neurotransmissores. Então, nós temos aqui o corpo do neurônio, certo? Com todo o maquinário, e esse prolongamento aqui, ó, esse prolongamento de citoplasma aqui, nós chamamos isso de axônio, certo? Braço do neurônio ou axônio. Aqui nós temos as terminalizações, ó, as terminalizações do axônio, certo? Fiquem atentos que alguns autores chamam essas terminalizações aqui de telodendro, certo? Pode ser terminação do axônio ou telodendro. Estas célulazinhas que vocês estão acompanhando aqui são as nossas células responsáveis pela produção da bainha de mielina. Estas células são chamadas de células de Schwann, certo? As células de Schwann, elas vão envolvendo o axônio, envolvendo o axônio e produzindo a bainha de mielina, que é de constituição lipídica, certo? Mas especificamente de esfingolipídio, um lipídio complexo que tem nitrogênio na sua constituição. Tudo bem? Então, nós temos aqui as células de Schwann que produzem a bainha de mielina, que é de constituição lipídica, um lipídio complexo chamado de esfingolipídio, certo? Aqui, pessoal, ó, essas regiões aqui, ó, entre as células de Schwann, são chamados de nódulos, os nódulos de Ranvier.
Tudo bem até aqui? Isso é só ali a parte estrutural aí do nosso neurônio, certo? Bora, vamos conhecer o sistema nervoso. Aqui, pessoal, são células especializadas, né, aí do nosso sistema nervoso. Nós temos aqui o neurônio, que é o carro-chefe, né, aí do nosso sistema nervoso, o neurônio, e as outras células são chamadas de células da guia, células guia, ou células da micróglia, certo? Quem são estas células da guia ou da micróglia, né? Nós temos aqui os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos são as células que vão formar a bainha de mielina no sistema nervoso central, certo? Esses oligodendrócitos, eles podem se ligar aí a vários neurônios, a mais de um, tá? Nós temos aqui os astrócitos, certo? Esses astrócitos, vejam que ele está, ó, intimamente ligado aqui a um capilar sanguíneo, né? Os astrócitos, eles fazem o meio de campo, certo? Entre o sistema circulatório e o neurônio, responsável aí por transporte de substâncias, por transporte, então, de nutrientes para esta célula nervosa. Nós temos aqui a micróglia ou microglia, né? A micróglia, esta célula, ela tem a sua origem em macrófagos, certo? Então, ela tem alta capacidade de fagocitose, certo? Fazendo parte ali do sistema mononuclear fagocitário, relacionado ali à defesa do nosso organismo. E aqui, pessoal, ó, nós temos as células ependimais, né, ou ependimárias. Estas célulazinhas aqui, ó, geralmente formam um epitélio de revestimento ali de cavidades internas, né, do nosso encéfalo, né, e também estão relacionadas à produção de nosso líquido cefalorraquidiano, o qual nós acabamos produzindo aí, né, mais ou menos 60 ml por dia. Por isso, a importância de nós tomarmos aí uma boa quantidade de água por dia. 60 ml de líquido cefalorraquidiano não é pouca coisa. Bom, e aqui, pessoal, na verdade, a descrição das célulazinhas que nós estávamos vendo ali. Por exemplo, os oligodendrócitos, né? Estas célulazinhas aqui, ó, os oligodendrócitos, produzem o extrato mielínico nas fibras do sistema nervoso central. Astrócitos, ó, estão aqui, ó, os astrócitos, ó, fazendo aqui, ó, essa conexão com o sistema circulatório, né? Os astrócitos são células com grande número de prolongamentos que podem envolver a parede de capilares sanguíneos e participar do transporte de substâncias entre o sangue circulante e os neurônios. A cicatrização de lesões no sistema nervoso central é decorrente da proliferação dos astrócitos. Aqui, células da micróglia ou microglia, né? A micróglia é essa célulazinha aqui, ó. Essa aqui. Vamos ver lá. Ó, derivada de macrófagos e responsáveis pela fagocitose no tecido nervoso, fazendo parte do sistema mononuclear fagocitário, certo? Macróglia. E agora, ali as células, né, ependimárias, ou células ependimais, né? As ependimárias estão aqui, ó, que vão revestir as cavidades internas, então, do nosso encéfalo e produzir o líquido cefalorraquidiano. Ó, dispõe-se de modo a formar
um epitélio de revestimento das cavidades internas do encéfalo e da medula, participando da produção e reabsorção do líquido céfalo-raquidiano, certo? Vamos adiante. Então, pessoal, a fisiologia do neurônio, o que faz essa célula, né, tão fantástica? Aliás, o que significa, né, uma célula altamente especializada já desde muito cedo no desenvolvimento embrionário, né? Sem esquecer, né, que a nossa ectoderme, aquele folheto embrionário, né, que forma todo o nosso sistema nervoso, certo? A ectoderme. Bom, ela, desde o seu início, ela sofre um processo de diferenciação. E ela é muito especializada. Tá, mas o que é essa especialização? É a capacidade de ser excitada, né? De ser estimulada, de ter a excitação e transmitir esta excitação. É isso que torna ela uma célula muito especializada e muito especial. Mas que tipo de excitação é essa? Bom, som, luzes, substâncias químicas, ali a temperatura, né? Nós, senhoras e senhores, teremos o impulso nervoso passando, né, do corpo celular ao axônio. Não esqueçam, o impulso nervoso, ele tem este sentido na célula nervosa, do corpo do neurônio, aqui nós temos os dendritos, né? Ah, César, mas qual é a função dos dendritos? Bom, é estar, né, conectado com outras células nervosas. Só que, não esqueçam, pessoal, uma célula nervosa não encosta na outra, certo? O que vai fazer a conexão de uma célula nervosa à outra são os neurotransmissores, que são produzidos pela própria célula nervosa, certo? Fiquem atentos. Então, o impulso nervoso, ele acontece do corpo do neurônio para o axônio, certo? E aqui nós temos, então, a terminalização do axônio, ou, devido a alguns autores, os telodendros. Certo, pessoal? Fiquem atentos. Aqui. Pessoal, não tem como nós falarmos de sistema nervoso, de impulso nervoso, sem falarmos na bomba de sódio e potássio. Vamos lembrar de uma coisa. O metabolismo das células necessita uma grande quantidade de potássio dentro da célula. Nós temos um monte de reações químicas que são dependentes desta grande quantidade de potássio dentro da célula. Desde os processos de duplicação do material genético, transcrição e tradução, e de processos também de respiração celular, são dependentes do potássio. Pois bem, se as nossas células tivessem uma grande quantidade de potássio dentro, o que aconteceria com o seu controle osmótico? Né? Nós teríamos a entrada de água de um meio menos concentrado para o mais concentrado até a explosão desta célula. Certo? Ora, como é que fisiologicamente a célula resolveu esse problema osmótico? Colocando uma grande quantidade de sódio fora da célula, certo? Então, sessão recordar é viver? Ora, a bomba de sódio e potássio é um processo de transporte através da membrana, um transporte ativo, aonde nós gastamos energia para que ele ocorra, certo? Então, através da bomba de sódio e potássio, nós estaremos bombeando. Vejam só as flechinhas aqui, pessoal, ó. 3 sódios para fora e 2 potássio para dentro. 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. Então,
Isso aqui que é o furo da bala. 3 para fora, 2 para dentro. 3 para fora, 2 para dentro. 3 para fora, 2 para dentro. Ora, é essa discrepância que vai fazer com que as nossas membranas plasmáticas sejam mais eletropositivas para o lado de fora e mais eletronegativas para o lado de dentro. É isso, certo? Então, devido à bomba de sódio e potássio, 3 para fora e 2 para dentro, as nossas membranas plasmáticas são mais eletropositivas para o lado de fora e mais eletronegativas para o lado de dentro. Ou seja, né, elas são polarizadas, né? Existe uma diferença de potencial de membrana em que fica em torno aí de menos 70 mileelectronvolts. Certo, pessoal? E aqui, ó, as células nervosas apresentam duas propriedades fisiológicas características: a excitabilidade, a capacidade de reagir a um determinado estímulo, e a condutibilidade, pessoal, de transmitir, então, este estímulo. Já tínhamos comentado sobre isso. E o fluxo intra e extracelular, os fluidos intra e extracelulares são soluções eletrolíticas. O que é uma solução eletrolítica, né? Ora, os nossos fluidos corporais são dissolvidos aí com sais minerais, com íons, né? Isso possuem íons. No interior do neurônio existe predominância de cátions potássio e no lado externo cátions sódio. Existem outros cátions em equilíbrio com ânions, mas a quantidade de sódio superior à de potássio é que determina uma diferença de potencial elétrico ao redor das membranas celulares. Certo, pessoal? Fiquem atentos. Os nossos neurônios, eles são polarizados. Mais eletropositivo para o lado de fora e mais eletronegativo para o lado de dentro. E aqui está, ó, o nosso impulso nervoso. Se lembram? Se lembram? Eu disse para vocês, ó, aqui é o corpo do neurônio e o impulso nervoso, ele vai do corpo do neurônio para o axônio, certo? Não pode esquecer isso. As nossas células, devido à bomba de sódio e potássio, 3 para fora, 2 para dentro, 3 para fora, 2 para dentro, são mais eletropositivas, ó, do lado de fora e mais eletronegativas para o lado de dentro, certo? Quando eu tenho a minha membrana do neurônio polarizada, ele está em repouso, certo? Não esqueça que um neurônio não encosta no outro. Então, eu terei um neurotransmissor conectando aqui, ó. O que acontece, pessoal? Quando o neurotransmissor chega aqui, nós alteramos a permeabilidade da membrana. Se lembra? Se lembra do transporte através da membrana? Difusão facilitada, né? Ora, quando nós temos um neurotransmissor chegando aqui e nós alteramos a permeabilidade da membrana, nós teremos um influxo de sódio para dentro da célula. E aí que está o grande lance. Isso faz uma mudança de carga elétrica, onde para dentro fica positivo e para fora fica negativo. E isso vai gerar uma reação em cadeia. E essa reação em cadeia, devido ao influxo de sódio, ó, nós teremos o impulso nervoso acontecendo, certo? Ó, membrana polarizada devido à atividade da bomba e sódio e potássio. Está em repouso. Membrana despolarizada devido à entrada de sódio, né? Bomba inativada. Então, eu tenho um influxo de sódio,
altera a carga elétrica e lá vai o impulso nervoso, certo? Só que nós também alteramos a permeabilidade da membrana com relação ao potássio. O efluxo de potássio, vejam só, influxo de sódio e fluxo de potássio, é que vai ser responsável pela repolarização da membrana, certo? Ó, membrana repolarizada devido à saída do potássio, né? E a bomba inativada, certo? Quem é que vai trazer a polaridade de volta para as nossas membranas do neurônio? A bomba de sódio e potássio. E aí, quando o neurônio recebe o estímulo limiar, isso aqui tem nome, pessoal. Ou é tudo ou é nada. E, aliás, né, fiquem atentos, bem atentos. Por quê? Pois bem, olha só. O que é o tudo ou nada? Quando eu tenho o estímulo que ele é necessário, né, o estímulo mínimo necessário para que ocorra uma resposta, eu tenho tudo. Agora, se eu não tiver este estímulo mínimo necessário, eu não tenho nada, certo? Cuidado aqui. Algumas armadilhas aparecem aqui. Se nós pegássemos um pezinho emprestado, empresta o pezinho aí, e nós vamos pegar ali, né, uma substância pontiaguda. Vamos pegar esse lápis e vamos passar bem devagarinho na sola do pé. O que nós temos como resposta? Né? Para quem sofre aí, né, com cócegas, né? Eu tenho um estímulo mínimo necessário para que eu possa ter, então, a leitura, né? Eu tenho aqui, eu tenho neurônios sensitivos, né? Neurônios associativos e neurônios motores, estão todos relacionados. Então, é isso aí, para quem sente cosquinha. Mas se eu resolver dar uma fincadinha, o que dói mais? Uma cosquinha ou uma fincadinha? Pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês é aonde eu estou querendo chegar, certo? A gente tem uma tendência a achar que se eu machucar, né, se eu der a fincadinha, a resposta, o caminho que ocorre de despolarização seria mais rápido. E não é. Pessoal, o impulso nervoso, ele é único, é um só, certo? Tanto aqui, ou com a fincadinha, certo? Mas qual é a diferença? Pessoal, a diferença está relacionada ao número de impulsos. Está entendendo? O impulso, ó, qual é a dor? Eu terei o aumento da frequência do impulso e não na velocidade do impulso. Geralmente a gente acha que quando sente dor, a velocidade do impulso altera. Não, não altera, certo? Fiquem atentos. Quando o neurônio recebe um estímulo limiar, estímulo mínimo, que exige uma resposta, a permeabilidade da membrana se altera de tal modo que o sódio extracelular passa para o interior da célula e o potássio sai para o exterior. A membrana que estava polarizada, em repouso, fica, então, despolarizada. E aqui está, ó, pessoal. Isso aqui, ó, o que nós temos aqui? Isso aqui é o axônio. Isso aqui é o axônio. Certo? Isso aqui que vocês estão enxergando são proteínas, as permeases, né? Proteínas que fazem parte do processo de difusão facilitado. Pois bem,
Quando nós temos a chegada de um neurotransmissor, nós temos a abertura desses canais de sódio e o influxo de sódio. Só que quando eu tenho um influxo de sódio, eu troco a carga elétrica. Positivo para dentro, negativo para fora. E isso gera uma reação em cadeia, que é o que nós chamamos, então, de impulso nervoso. Que vai acontecer neste sentido. Aqui, e aqui. Você lembra da participação do potássio? Assim que eu tenho um influxo de sódio que troca a carga elétrica, né, que despolariza a minha membrana e gera o impulso nervoso, eu tenho um processo de repolarização. Este processo de repolarização, olha aqui, as proteínas, que vão ser responsáveis pela difusão facilitada, né, são permeases ou proteínas carreadoras, né, que vão permitir o efluxo do potássio. E eu tenho, então, aqui a repolarização da membrana, certo? Tendendo a voltar ao repouso. Aqui, pessoal, o que nós temos aqui? Este impulso nervoso que nós vimos aqui é o impulso nervoso sem bainha de mielina. O que vai diferir de um axônio com bainha de mielina? Pois aqui está. Nós temos aqui, o corpo do neurônio, os dendritos, que estão se conectando com outros neurônios, né? Dendritos, essas ramificações, o corpo do neurônio, o axônio. Olha lá, baita axônio. O tamanhão desse axônio. E aqui a terminalização do axônio ou os telodendros. Pessoal, isso que parece aqui uma tripa de salsichão, são as bainhas de mielina. Nós temos aqui a célula de Schwann, certo? E a célula de Schwann, qual é a função dela? Envolver o axônio. Tá aqui, Isso aqui, parece um bolo de rolo. Tá aqui. Isso aqui é uma célula de Schwann que envolveu todo o axônio, né? Formando a bainha de mielina, que é de constituição lipídica, e nós conhecemos, é um lipídio complexo, que tem nitrogênio na sua constituição, que nós chamamos de esfingolipídio, certo? Só que qual é a função da bainha de mielina? A bainha de mielina, ela vai funcionar ao longo do axônio como se fosse uma fita isolante. Essa fita isolante que a gente, quando parte um fio, utiliza, né, para isolar ali, né, para não dar choque, não pegar fogo, né? Pois é essa a função da bainha de mielina, funcionar como uma fita isolante, certo? E nós vamos, então, enrolar todo o axônio. Então, aqui, são as células de Schwann, e vocês se lembram, entre as duas células, os nódulos de Ranvier. O que vai acontecer? O processo de despolarização acontece nos nódulos de Ranvier. Então, eu vou despolarizar aqui e vou despolarizar aqui. Isso faz com que o impulso nervoso aconteça, pessoal, aos saltos, aumentando a velocidade e a eficiência deste impulso nervoso, certo? Então, olha aqui, influxo de sódio, despolarizou. Aqui vai despolarizar, aqui vai despolarizar, certo? E olha quem vem atrás, o efluxo de potássio, polarizou, certo? Na verdade, esse axônio com bainha de mielina é como se fosse um canguru caminhando, Lá vai o canguru, certo? E torna muito mais eficiente, então, esse nosso impulso nervoso. Sinapse. Você se lembra que um neurônio ele não conecta no outro? Se lembra? Sim, se lembra? Pois é, ele não conecta um no outro.
Nós temos aqui, ó, isso aqui, olha que bonitinho, parece o dedinho do ET, ó. Aqui, o que que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um axônio com as bainhas de mielina, olha que bonitinho que o cara fez aqui, ó, certo? E aqui os dendritos, ó, ou, desculpa, a terminalização do axônio ou telodendro, certo? O que que ele está nos representando aqui em roxinho, ó? Em roxinho, ele está nos representando o corpo de outro neurônio, certo? Aqui sim, nós temos os dendritos, ó. Aqui o corpo do axônio, o corpo do neurônio, os dendritos, e aqui, ó, o axônio, ó. O axônio com as células de Schwann formando bainha de mielina, certo? Só que o que que nós vamos analisar é o dedinho do ET. Aqui, ó, aonde tem essa luzinha aqui, ó, que nós chamamos então de fenda sináptica, certo? Ó, região em que se dá transmissão de um impulso nervoso de um neurônio para o outro, ou de um neurônio para outra célula. Aqui, a sinapse. Claro, né, pessoal? Porque o neurônio pode estar conectado com outro neurônio, ou ele pode estar conectado à nossa musculatura, ou pode estar conectado também às nossas glândulas endócrinas e exócrinas, tá? Aí gerando uma resposta, né, bem rápida. Aqui, pessoal, olha só, o que que nós temos aqui? Olha só, isso aqui, ó, é o nosso axônio. Aqui é a terminalização do axônio, certo? Aqui em azul, ó, nós temos uma outra célula nervosa. Vejam que uma célula nervosa não encosta na outra. O que que nós temos ali? Uma fenda sináptica, certo? Olha só, aqui nós conhecemos como uma membrana pré-sináptica. Aqui nós temos a fenda sináptica. E aqui nós temos, ó, a membrana pós-sináptica. O que que vocês estão vendo em vermelhinho aí? Bom, o que vocês estão vendo em vermelhinho são os neurotransmissores, certo? Se lembra lá, ó, esta célula aí, o neurônio, tem retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, né? Mitocôndrias, certo? E vão produzir neste maquinário, ó, dopamina, serotonina, acetilcolina, noradrenalina, que são todos neurotransmissores. Então, aqui, ó, quando este neurotransmissor chega no outro neurônio, na membrana pré-sináptica, que nós alteramos a permeabilidade da membrana e tu tem influxo de sódio e efluxo de potássio, certo? E nós temos, então, aquela reação em cadeia que vai caracterizar o impulso nervoso. Aí, ó, o que que ele está nos mostrando aqui, ó? Ele está nos mostrando aqui o corpo do neurônio, dendritos, axônio e um outro neurônio, aonde vai acontecer aqui, ó, a sinapse, a sinapse nervosa, certo? Bom, veio para cá, ó, ele deu um zoom, ó. Quando eu digo dar um zoom, ele circulou aqui e foi lá com a microscopia, ó. Foi lá, certo? Chegamos lá, ó, membrana pré-sináptica, fenda sináptica, membrana pós-sináptica. O que que acontece? Essas vesículazinhas aqui, ó, estão trazendo neurotransmissor. Quando esse neurotransmissor é liberado na fenda sináptica, nós temos aqui na membrana pós-sináptica, ó, receptores, ó. Esses são receptores, certo? Ó, quando chegou aqui o neurotransmissor,
conectou no receptor, abre o canal de sódio, o sódio entra. Trocou a polaridade e lá vai a reação em cadeia. Certo? Bom, pessoal, aqui nós temos 3 tipos de neurônios. 3 tipos de neurônios. O neurônio motor, o neurônio associativo e o neurônio sensorial. Mas isso, pessoal, isso aí nós vamos deixar para conversar na nossa próxima aula. Nós acabamos aqui, né, falando de sistema nervoso 1. Terá o 2? Claro que sim. Certo, pessoal? Um beijo bem grande para todos vocês. Eu espero que todos vocês estejam muito, muito bem. Um beijo, galera. Até!